O Chicote e a Senhora da Chuva. Novembro de 2020, Fortaleza. Chovia aquele sereno miúdo que molha sem fazer barulho, como se o céu estivesse chorando de mansinho. Eu, Antônio Bezerra, mas todo mundo me chama de Tonho do Volante, estava parado no ponto da 15 de novembro, com o meu Corsa Wind 2012 tossindo fumacinhas pelo cano, esperando alguma corrida que valesse a pena. O rádio tocava um sertanejo universitário daqueles que grudam na cabeça. Tá vendo aquela lua, meu bem? É pra nós dois. Puta merda, como eu odiava essa música. Mas o cliente é que manda, e se o cara quiser ouvir Jorge e Mateus até o inferno, eu levo. A noite tava esquisita. Não era só a chuva, não. Era o ar, pesado como chumbo, aquele cheiro de terra molhada misturado com o fedor do esgoto que transborda quando a maré sobe. E tinha mais, umas 3 viaturas da PM paradas na frente da Catedral Metropolitana, os caras de farda tensa, falando baixo no rádio. Algo tava errado. Foi quando ele entrou no carro. Pra Rua Sena Madureira, rápido. Não precisei olhar para saber que era a polícia. O cheiro de pólvora e suor barato já entregava. Mas o que me gelou foi o objeto que ele segurou entre os dedos, um chicote de couro trançado, daqueles que cortam a pele como navalha. O cabo era grosso, manuseado, e as pontas tinham manchas escuras. Sangue seco, talvez. Você é católico, motorista? A voz era rouca, como se ele tivesse gritado demais. Ou fumado. Ou as duas coisas. Sou, sim, senhor. Menti. Não sou de igreja, mas todo mundo sabe que é melhor não contrariar um PM armado até os dentes numa noite dessas. Ótimo. Porque hoje você vai ver um milagre. Ele riu, um som seco, sem graça. Ou um castigo. O padre não gritou. Isso que me assustou mais. Quando chegamos na Sena Madureira, rua estreita, cheia de bares que àquela hora já estavam fechando, o policial mandou eu parar em frente a uma casa simples, de porta azul descascada. Dentro, um homem de batina preta estava ajoelhado no meio da sala, as mãos cruzadas atrás da cabeça. Não era um padre qualquer, era Padre Cícero, o mesmo que celebrava a missa na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, lá no Benfica. Todo mundo conhecia ele. Todo mundo respeitava ele. Sai fora, motorista. O PM empurrou a porta do carro com o cotovelo, o chicote ainda na mão. Mas fica por perto. Pode ser que precise de você. Eu obedeci, mas fiquei escondido atrás do muro, a chuva molhando meu boné dos Corinthians. Vi quando o policial entrou, chutou a porta com força desnecessária e arrastou o padre pelo colarinho até o quintal. Não tinha mais ninguém. Só os dois. E o chicote. Você acha que pode roubar a gente e sair impune, seu filho da puta? O PM cuspiu no chão. Acha que porque usa essa fantasia de santo, Deus vai te proteger? Padre Cícero não respondeu. Só olhou pro céu, como se estivesse esperando algo. Ou alguém. O primeiro açoite veio forte. O estalo cortou o ar, e o padre estremeceu, mas não gritou. O segundo deixou um risquinho vermelho na bochecha dele. O terceiro abriu a batina nas costas. Foi aí que eu vi a imagem. Pendurada no pescoço do padre, por baixo da roupa, uma medalha de Nossa Senhora Aparecida. Não era qualquer uma, era daquelas antigas, de prata escurecida pelo tempo, com os detalhes do manto azul quase apagados. Mas o que me deixou paralisado não foi a medalha. Foi que ela brilhou. Não como ouro, não como prata. Brilhou como água. Como se a chuva tivesse se concentrado ali, naqueles 2 centímetros de metal, e de repente a imagem da santa se mexeu. Os olhos de Nossa Senhora, que na medalha eram só 2 pontinhos pretos, viraram para mim. Ou para ele. Para nós. O policial viu também. Eu sei que viu, porque ele soltou o chicote como se tivesse queimado a mão. Que porra é essa? Ele recuou, tropeçando numa pedra. Que merda é essa, seu veado? Padre Cícero, ainda ajoelhado, levantou a mão e segurou a medalha. A voz dele saiu calma, como se estivesse lendo um salmo.
Ela não gosta de violência, meu filho. O PM sacou a arma. A Glock tremia na mão dele. Cala a boca, seu desgraçado. Foi quando a chuva parou. Não diminuiu. Não ficou. O silêncio e o trovão. Não ficou mais fraca, não. Parou. Como se alguém tivesse desligado uma torneira no céu. A rua 15 de Novembro, que há minutos era um lamaceiro de faróis borrados e guardanapos de bar voando, ficou seca de repente. Até o cheiro mudou. O mofado da umidade sumiu, substituído por um aroma estranho, como incenso queimando em lugar errado. O PM, um cabra alto, de queixo quadrado e cicatriz no lábio, olhou para cima, a arma ainda apontada para o padre. Os fios de luz dos postes não tremiam mais na poça d'água onde eu estava ajoelhado. Tudo parou. Até o ventinho que balançava as folhas da gameleira na Praça do Ferreira. Que porra é essa? Ele repetiu, dessa vez num sussurro. Padre Cícero não se mexeu. Só segurou a medalha com mais força, os dedos brancos de tão apertados. Eu, seu Damião, motorista de aplicativo, 48 anos, 3 filhos e uma dor nas costas que não me largava desde 2012, não conseguia tirar os olhos da imagem. Nossa Senhora Aparecida, na medalha de prata que o padre usava no pescoço, pisca. Não foi reflexo de luz. Não foi ilusão. Ela piscou. E então, como se alguém tivesse dado um comando, a rua inteira respirou. Os carros parados nos sinais ligaram os motores ao mesmo tempo. As pessoas que tinham se abrigado nas calçadas saíram dos toldos, confusa. Até o som do sertanejo universitário que vinha do bar do seu Zé da esquina. Tá vendo aquela lua, meu bem? Ela tá falando de nós dois, parece que ganhou volume de repente, como se o mundo tivesse ajustado o som para a gente ouvir direito. O PM baixou a arma. Não devagar, não. Jogou no chão. O chicote que ele tinha feito com um pedaço de mangueira e arame caiu junto, enroscando na grade do esgoto como uma cobra morta. Meu Deus, ele murmurou, passando a mão no rosto. Meu Deus do céu! Eu me levantei, as pernas tremendo. A água da chuva que tinha encharcado minha camisa ainda escorria, mas o chão já estava seco onde eu pisava. Como se só eu estivesse molhado num deserto. Vamos embora, meu filho, Padre Cícero disse pro PM, estendendo a mão. A senhora não quer mal a ninguém. Mas também não deixa passar. O policial olhava para a medalha como se fosse uma bomba. Depois, de repente, caiu de joelhos. Perdão, mãe, ele soluçou. Perdão, eu não sabia. Eu não entendi direito o que aconteceu depois. Ouvi dizer que o PM pediu transferência para outra cidade. Que largou a polícia e foi trabalhar numa igreja em Quixadá. Que nunca mais encostou num chicote. Padre Cícero sumiu por uns tempos. Quando voltou, estava mais magro, com os olhos mais claros, como se tivesse visto coisa que a gente comum não vê. Quanto a mim, eu continuei dirigindo. Mas toda vez que passo pela 15 de novembro, mesmo que seja de dia, mesmo que não esteja chovendo, eu diminuo a velocidade. Olho pro céu. E se tiver uma poça d'água no meio-fio, eu desvio. Porque eu sei que tem coisa nesse mundo que a gente não entende. Tem força que não é de homem, não é de arma, não é de chicote. Tem misericórdia onde a gente menos espera. E às vezes, até o diabo treme quando uma santa olha feio para ele. Epílogo, a lição que o asfalto guardou. 3 anos depois, em novembro de 2023, eu estava parado no mesmo sinal, na 15 com a rua Floriano Peixoto, quando vi uma moça com uma criança no colo pedindo esmola. A menina não devia ter mais que 4 anos, magrinha, os pezinhos descalços no asfalto quente. A mãe segurava um terço de contas pretas, murmurando algo que não dava para ouvir. Eu ia dar uma nota de 10 quando a medalha no meu retrovisor chamou minha atenção. Era igual à do Padre Cícero. Comprei depois daquele dia, para não esquecer. Só que dessa vez, os olhos de Nossa Senhora não estavam olhando para mim. Estavam olhando para a criança. Sem pensar, eu desci do carro.
Abri a porta traseira, tirei a mochila com as marmitas que minha mulher tinha feito para eu vender no almoço: arroz, feijão, carne de sol com macaxeira, comida de verdade, não essa porcaria de fast food. Leva, eu disse, entregando tudo para a moça. E se tiver frio à noite, vai na. A chuva e o chicote. A moça olhou para mim como se eu fosse um fantasma. Os olhos dela, vermelhos de tanto chorar, piscaram rápido demais, como se não acreditasse no que via. A criança, que até então só olhava pro chão, levantou a cabeça devagar, e eu vi as marcas roxas no pescoço dela, marcas de dedos, não de queda. Vai na onde? Ela perguntou, a voz rouca. Na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ali na rua General Sampaio. O padre João dá coberta para quem precisa. Diz que eu, Zé Maria, mandei. Ela não respondeu. Só apertou a mochila contra o peito, como se fosse o último pedaço de terra firme num mar revolto. Eu já ia voltar pro carro quando a criança puxou a saia da mãe e apontou para algo atrás de mim. Olha, mamãe. Virei devagar. Na esquina da 15 com a rua Floriano Peixoto, um homem alto, de camisa da PM aberta no peito, seguirá a gente com os braços cruzados. Não era um policial qualquer, era aquele policial. O Cabral. Todo mundo no centro conhecia. Diziam que ele tinha saído da ativa depois de um incidente com um menino de rua, mas ninguém sabia ao certo. Só que, desde então, ele andava com um chicote de couro cru na cintura, como se fosse um troféu. E agora, ele estava olhando para mim. Zé Maria, motorista de aplicativo e santo padroeiro dos desgraçados, ele falou, arrastando as palavras. A voz dele era grossa, como areia no fundo de um poço. Tá distribuindo esmola na minha rua, é? Senti o suor escorrendo pelas costas, apesar do chuvisco fino que caía desde cedo. Novembro em Fortaleza é assim, o céu chora sem fazer alarde, como se tivesse vergonha da própria tristeza. Não tô distribuindo nada, seu Cabral. Só ajudei uma moça com fome. Ele deu um passo à frente. O chicote rangeu no coldre de couro. Fome? Ri, mostrando os dentes amarelos. Aqui todo mundo tem fome, Zé. Uns de comida, outros de justiça. A criança se encolheu atrás da mãe. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que eu tinha quando criança, quando meu pai, bêbado, quebrava tudo em casa. O medo que paralisa. O senhor não precisa disso, falei, baixinho, apontando pro chicote. Cabral sorriu de novo. Desta vez, foi pior. Ah, mas eu gosto. Principalmente quando a pele é macia. Ele passou a língua nos lábios. Como a desse padre que eu encontrei ontem na catedral. Tava muito quietinho, rezando pelos pecadores, até eu mostrar para ele como é que se pede perdão de verdade. Meu estômago revirou. Padre João. Era dele que ele estava falando. O senhor tá errado, disse, sem pensar. Padre João nunca fez mal a ninguém. Cabral deu uma risada seca. Todo mundo tem um demônio, Zé. Alguns só escondem melhor. Ele puxou o chicote devagar, como se acariciasse uma cobra. E eu gosto de tirar eles para fora. Foi aí que a criança soltou a mão da mãe e veio para frente. Com os dedinhos trêmulos, ela apontou para a medalha no meu pescoço. A senhora não gosta, falou, tão baixo que quase não ouvi. Cabral parou. O chicote ficou suspenso no ar, como uma ameaça congelada. O quê? Ela não gosta, repetiu a menina, mais firme. Olha. Todos nós olhamos para onde ela apontava. No meio da rua, bem em frente ao bar do Ceará, onde os universitários iam para ouvir sertanejo universitário aos sábados, uma silhueta branca se destacava na chuva. Era uma mulher. Ou, não exatamente. A luz dos postes tremeluzia nela, como se ela fosse feita de névoa. O vestido azul claro, o manto branco, os pés descalços que não tocavam o chão. Nossa Senhora Aparecida. Ela não olhava para mim. Não olhava para Cabral. Olhava para a criança. E então, sem um som, sem um vento, o chicote na mão de Cabral começou a tremer.
As tiras de couro se retorceram, como se estivessem vivas, e de repente, estalaram não no ar, mas contra a própria mão dele. Cabral gritou, solta o chicote como se queimasse. O que é isso? Berrou, sacudindo os dedos, que já inchavam, vermelhos. A moça cruzou os braços sobre a criança, como se quisesse protegê-la do mundo. Eu não conseguia tirar os olhos de Nossa Senhora. Ela não falava. Não precisava. O silêncio dela era mais forte que qualquer palavra. Cabral. O chicote e a chuva que não molha. Cabral recuou, tropeçando nos próprios pés, o rosto contorcido numa mistura de dor e algo que eu nunca tinha visto nele, medo. O chicote, agora enroscado no chão como uma cobra morta, continuava a se mexer, as pontas estalando no ar úmido. A chuva fina de novembro caía, mas não tocava Nossa Senhora. As gotas pareciam desviar dela, como se um domo invisível a protegesse. Parece bruxaria, seu Zé. Cabral rosnou, os olhos saltando entre a aparição e a criança nos braços da moça. Ele puxou a arma da cintura, a mão trêmula. Se isso é macumba, eu acabo com tudo agora. Eu não pensei. Joguei meu corpo na frente da moça, os braços abertos. Cabral, pelo amor de Deus, não faz isso. Gritei. Olha para ela direito. Você tá vendo mesmo que eu? Ele hesitou. A pistola tremia. A rua 15 de novembro, normalmente cheia de barulho de motores e vendedores de tapioca, estava deserta naquela madrugada chuvosa. Só nós quatro, eu, Cabral, a moça e a criança, e ela. Nossa Senhora finalmente virou o rosto para nós. Não era um olhar de julgamento, nem de piedade barata. Era como se ela já soubesse tudo o que a gente tinha feito, tudo o que a gente ainda ia fazer, e mesmo assim, estivesse ali. Por nós. Cabral engasgou. A arma caiu no chão com um claque surdo. Meu Deus, ele murmurou, a voz quebrada. Isso não é possível. A criança, que até então estava quieta, esticou os bracinhos para Nossa Senhora. A moça, que eu agora via que não passava de uma adolescente, com os olhos inchados de chorar, ajoelhou, ainda abraçada ao pequeno. Ele tem febre há 3 dias, senhor, ela disse, a voz fina. Levei no posto da Parangaba, mas disseram que era só gripe. Só que ele não melhora, e eu não tenho mais para onde correr. Eu me lembrei da minha mãe, rezando o terço todas as noites, o cheiro de cera de vela e incenso. Lembrei das promessas que a gente faz quando tá com medo, das velas acesas na igreja de Nossa Senhora do Rosário, lá no centro. E entendi. Cabral, falei baixo. A gente precisa levar esse menino pro hospital. Agora. Ele não discutiu. Só assentiu, como se estivesse acordando de um sonho ruim. Pegou a criança no colo com um cuidado que eu não sabia que ele tinha. A moça se levantou, trêmula, e Nossa Senhora. Ela sorriu. Não para nós. Para eles. Depois, como se fosse névoa levada pelo vento, ela se desfez. Não sumiu. Dissolveu. E a chuva, que até então era fina e persistente, parou de repente. O ar cheirou a terra molhada e, paz. O milagre que não foi milagre, ou foi? Corremos pro Hospital Geral de Fortaleza, eu dirigindo meu Corolla velho como um louco, Cabral no banco de trás com a criança no colo, a moça ao lado dele, rezando baixinho. O menino, Pedro, ela disse que era o nome, ardia em febre, mas respirava melhor. Quando chegamos, os médicos não perguntaram nada. Só levaram ele direto. Horas depois, saíram com um diagnóstico, leptospirose. Pegou na enchente do mês passado, lá no Conjunto Palmeiras. Se demorasse mais um dia, o miúdo não resistia. Cabral não falou nada no caminho de volta. Só ficou olhando pela janela, os dedos ainda marcados pelos estalos do chicote. Eu também não tinha palavras. Como explicar o que a gente tinha visto? Como contar para alguém que Nossa Senhora Aparecida tinha descido numa rua de Fortaleza, numa noite de novembro, para salvar um menino que ninguém mais olhava? Mas tinha uma coisa que eu sabia, aquele chicote não era para açoitar padre nenhum.
Era para ele mesmo. Para a dor que Cabral carregava desde que a filha tinha morrido, atropelada por um bêbado na Avenida Beira-Mar. Ele tinha se tornado um homem amargo, que só sabia bater. Até a dor dele encontrar a dor dos outros. A lição que veio com a chuva. Uma semana depois, eu passei na 15 de novembro de novo. Não chovia. O sol de Fortaleza queimava, e os alto-falantes de um bar tocavam Zé Neto e Cristiano bem alto. Parece que o tempo parou, cantava a música. Cabral estava sentado na calçada, em frente à igrejazinha de Nossa Senhora das Dores, com um terço nas mãos. Não era mais o mesmo homem. Os olhos dele tinham algo, limpo. O padre me deu esse terço, disse ele, passando os dedos pelas contas desgastadas. Disse que a senhora Aparecida não domou só o chicote, não. Domou a raiva que estava comendo meu peito. Eu me sentei ao lado dele, encostado no muro quente da igreja. O cheiro de acaça frita vinha da barraca do seu Mané, misturado com o perfume de flores que as velhas vendiam na porta do templo. Cabral respirou fundo, como se o ar pesasse menos agora. Você lembra daquela noite, Zé? Ele perguntou, olhando para a rua onde as motos uniam. Quando eu estava para descer o chicote no padre. Lembrei. Como esquecer? A chuva fina caindo, o cheiro de terra molhada, o brilho do aço na mão dele. E depois a voz. Não era um grito, não era um sussurro. Era como se o vento tivesse formado palavras, basta, filho. Lembro, falei, coçando a barba por fazer. E lembro também do padre não ter saído correndo, não. Ficou parado, de braços abertos, como se tivesse esperando por você. Cabral riu baixo, um som que não saía dele faz tempo. Pois é. Ele disse que a dor da gente é como um cavalo selvagem. Se a gente só pega no chicote, ele arrebenta tudo. Mas se a gente segue segurando as rédeas com firmeza e carinho, aí ele para. E olha para a gente. Um menino passou correndo, empinando uma pipa vermelha. O fio cortou o ar com um chiado agudo, e por um segundo, foi como se o tempo realmente tivesse parado. Cabral fechou os olhos. Minha filha amava a pipa, murmurou. Todo domingo, a gente ia pro aterro da Praia 5. Ela corria atrás da linha, rindo, a voz dele engasgou, mas não quebrou. Depois que ela se foi, eu jurei que ia fazer todo mundo sentir a dor que eu estava sentindo. Como se isso fosse trazer ela de volta. O sol queimava a nuca da gente. Do bar ao lado, a música mudou. Agora era Coração Cigano, e um grupo de universitários, camisas xadrez e botinas de couro, cantava junto, balançando os copos. Cabral olhou para eles, depois para mim. Sabe o que é engraçado, Zé? Eu achava que Deus estava me devendo uma explicação. Mas ontem, o padre me falou uma coisa, ele fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Ele disse que às vezes a gente confunde justiça com vingança. E que Nossa Senhora não veio para me dar respostas. Veio para me ensinar a fazer as perguntas certas. Um ônibus passou buzinando, levantando poeira. Na porta da igreja, uma velha acendeu uma vela, e a chama tremeluziu como um sinal. Cabral se levantou, sacudindo a poeira da calça. Vou pro aterro agora, falou. Tem umas crianças solando pipa lá. Acho que hoje eu vou ensinar umas a soltar. Fiquei olhando ele se afastar, a sombra comprida se misturando com as outras na calçada. O terço ainda estava na minha mão. Apertei as contas, sentindo o desgaste do tempo nelas. Foi ali, entre o barulho do sertanejo universitário e o cheiro de chuva que ainda teimava no ar, que senti a mão invisível da providência. Não como um milagre de cinema, não como um raio do céu. Mas com a certeza quieta de que, às vezes, a gente só precisa parar de bater para ouvir a resposta. E o vento, como se soubesse, trouxe o cheiro do mar. Aprendi que milagres acontecem onde há amor e coragem.